Imagine tentar dormir em uma noite tranquila. A casa silenciosa, nenhum carro passando, nenhum cachorro latindo. Mas então, você ouve um som profundo, grave, constante, como se um motor gigantesco estivesse ligado a quilômetros de distância. Um som que não desaparece, que não diminui, que não muda. O pior? Só você parece ouvir. Esse fenômeno tem um nome que, para muitos, se tornou sinônimo de desespero: The Hum, o zumbido. Ele já foi relatado em dezenas de países. Alguns dizem ouvir o barulho 24 horas por dia. Outros abandonaram suas casas tentando fugir. E até hoje, ninguém sabe ao certo o que é. Hoje você vai conhecer a história completa desse enigma moderno que desafia cientistas, governos e até militares. Um som tão misterioso que muitos acreditam que ele nem deveria existir. Parte 1. O primeiro grande caso. Bristol, Inglaterra. A história do hum ganhou força nos anos 1970, em Bristol, no Reino Unido. Moradores começaram a relatar um zumbido baixo e constante, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eles descreviam o som como o motor de um caminhão parado, um gerador subterrâneo, uma vibração grave no ar, um ronco distante que nunca desaparecia. O mais perturbador? Apenas uma pequena parte da população podia ouvir. Mesmo assim, as reclamações se multiplicaram. A prefeitura abriu investigações. Engenheiros instalaram microfones de alta sensibilidade pela cidade. E o resultado foi chocante. Nada foi registrado. Nenhuma anomalia, nenhuma frequência suspeita, nenhum maquinário oculto. E ainda assim, as pessoas insistiam que o som era real, que era constante e que estava arruinando a qualidade de vida. Foi o início de um fenômeno global. Parte 2. O de Taos, o caso mais investigado. Se Bristol foi o começo, o caso que realmente chamou a atenção mundial aconteceu nos anos 1990, na cidade de Taos, no Novo México, Estados Unidos. Lá, cerca de 2% dos moradores diziam ouvir o hum. Esse número parece pequeno, mas é exatamente o mesmo percentual observado em outras partes do mundo. Isso despertou interesse acadêmico. Pesquisadores da Universidade do Novo México, do governo federal e até especialistas do Laboratório Nacional de Los Alamos foram enviados para investigar. Foram usados microfones de infrassom, sismógrafos, sensores de vibração, detectores eletromagnéticos. E, novamente, nenhuma fonte sonora foi encontrada. Porém, os moradores continuavam a ouvir o zumbido, às vezes por horas a fio. Alguns relataram dores de cabeça, irritação extrema e crises de ansiedade. Outros afirmaram que era impossível dormir mais de 2 horas seguidas. O caso chegou ao Congresso dos Estados Unidos, mas o governo nunca divulgou conclusões claras. Até hoje, o hum de Taos é um dos mistérios acústicos mais famosos de todos os tempos. Parte 3. Um problema global. O hum em todo o mundo. O hum não é exclusivo de uma única cidade. Ele já foi relatado em Windsor, Canadá, Auckland, Nova Zelândia, Escócia, Kokomo, Estados Unidos, México, Vancouver, Canadá, Sydney, Austrália, São Paulo, Brasil. E a lista continua crescendo. O padrão é sempre o mesmo: som grave, contínuo, quase sempre entre 30 e 60 Hz. Apenas 2% a 10% da população local consegue ouvir. Investigações encontram poucas ou nenhuma evidência. Algumas pessoas começam a desenvolver sintomas físicos e psicológicos, e de repente, em alguns lugares, o hum desaparece sem deixar rastros. O caso de Windsor, no Canadá, foi tão intenso que especialistas chegaram a registrar vibrações em portas e janelas, mas a fonte nunca foi confirmada de forma oficial. Para muitos pesquisadores, o hum é um dos fenômenos acústicos mais persistentes e frustrantes já documentados. Parte 4. O paradoxo do hum. As pessoas ouvem, os aparelhos não. O aspecto mais intrigante do hum é simples. Ele é ouvido por pessoas, mas não é registrado por máquinas. Isso criou um paradoxo científico. Se existe um som real, deveria ser possível gravá-lo. Mas se não existe, por que tanta gente afirma ouvir? A partir disso, surgiram as principais teorias científicas. Teoria 1. Infrassom industrial.
Alguns pesquisadores acreditam que fábricas, turbinas de energia ou máquinas pesadas emitem sons graves que se propagam por vários quilômetros. Mas isso não explica por quê. Pessoas do mesmo bairro ouvem o hum em intensidades diferentes. O som aparece em cidades sem indústrias. O fenômeno surge e desaparece misteriosamente. Teoria 2. Microvibrações no solo. Outra tese defende que o som pode não estar no ar, mas sim no chão. Vibrações geológicas podem ser captadas pelo corpo humano. Isso explicaria por quê. Tampar os ouvidos não resolve. O som parece vir do corpo. Pessoas relatam vibrações no peito ou na cabeça. Ainda assim, não existem provas conclusivas. Teoria 3. O cérebro pode ser o verdadeiro emissor. Essa é uma das teorias mais perturbadoras. Alguns cientistas acreditam que o hum não é um som externo, mas sim um sinal interno, algo que ativa o sistema auditivo sem envolver ondas sonoras tradicionais. Seria como uma forma específica de tinnitus. Mas o mais estranho é que tinnitus não desaparece ao mudar de cidade, e o hum desaparece. Então, como explicar? Teoria 4. Frequências eletromagnéticas. Algumas pessoas podem ser sensíveis a ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Essa hipótese inclui linhas de energia, radares, transmissores militares, antenas de comunicação. Embora possível, essa teoria também falha em muitos casos. Parte 5. O lado humano. As vítimas do hum. Por trás de toda a teoria, existe um lado muito real. As pessoas que sofrem com o hum. Para quem não escuta, ele parece uma invenção, mas para as vítimas é um tormento. Relatos incluem insônia severa, falta de concentração, dores de cabeça constantes, sensação de pressão no crânio, irritabilidade crônica, depressão e ansiedade. Há casos em que moradores mudaram de casa, de bairro e até de cidade tentando escapar. Alguns dizem que depois de semanas ouvindo o som, ele se torna quase insuportável, como se estivesse colado no cérebro. Outros simplesmente se acostumam, mas afirmam que nunca tem silêncio verdadeiro. Parte 6. Seria algo maior? É impossível falar do hum sem mencionar algumas teorias mais profundas e polêmicas que circulam entre pesquisadores independentes. Alguns acreditam que o hum pode ser testes militares secretos, experimentações com comunicação submarina, ondas geradas por instalações industriais ocultas, vibrações causadas por grandes infraestruturas subterrâneas, consequências de mudanças geológicas globais. Embora nada disso tenha sido comprovado, a falta de respostas claras abre espera às especulações. E esse talvez seja o maior mistério do hum. Ele não deveria existir, mas existe. Conclusão. Um som que pode estar ainda por vir. O hum é um dos fenômenos modernos mais intrigantes, um som que não tem origem comprovada, ouvido apenas por uma minoria. Ignorado por máquinas, mas detectado por pessoas. Ele já viajou pelo mundo, já incomodou cidades inteiras, já enlouqueceu moradores, desafiou cientistas e confundiu autoridades. E enquanto você assiste a este vídeo, ele pode estar acontecendo agora mesmo, em algum lugar. O mais estranho é que quando um aparece, quase nunca vai embora rápido. E a pergunta que resta é: o é um som que estamos escutando? Ou é um som que estamos prestes a descobrir?